que Deus vai ter que chamar os servos da hora undécima? Presta atenção no texto da tela. Permanecer em defesa da verdade e justiça, quando a maioria o quê? Nos abandona. Ferir as batalhas do Senhor quando são poucos os campeões. Essa será a nossa prova. Queridos, a grande prova da igreja não vai ser o decreto, não vai ser a perseguição. Depois que você receber a chuva ceroja, você vai ter coragem para enfrentar o que tiver que ser enfrentado. A grande prova da igreja vai ser ver a maioria dos membros abandonando a sua fé. Essa vai ser a nossa grande prova. Naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia e lealdade de sua traição. Seremos traídos pelos nossos próprios irmãos. Seremos entregues às autoridades pelos nossos próprios familiares. Naquele tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão e odiarão uns aos outros. Essas palavras foram faladas para a igreja, para os discípulos, não para o mundo. Escandalizar significa abandonar a fé. Trair, queridos, você só consegue trair alguém que confia em você. Você não vai trair uma pessoa que não confia em você. Nós somos traídos pelos nossos amigos, não pelos nossos inimigos. Por exemplo, quando alguém comete um adultério no casamento, a pessoa fala assim: eu fui traída. Por que ela foi traída? Porque ela confiava naquela pessoa. Entenderam? É nesse sentido que o texto está dizendo. Olha o outro texto. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa, que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Uma classe numerosa. Por que Deus vai ter que chamar os pregadores da hora undécima? Porque uma classe numerosa de adventistas, né? Porque somos nós que dizemos por aí que cremos na mensagem do terceiro anjo. Uma classe numerosa vai abandonar a sua fé. E pior, vai passar para o lado de quem? Do diabo, do inimigo. Agora, o que mais me deixa chocado, irmãos, sabe o que é? É que esses textos aqui, eles são afirmativos. Eles estão afirmando que isso vai acontecer. Isso é uma profecia, isso vai se cumprir. Mensagens aos jovens, página 49. Na hora undécima, Deus chamará servos seus, jovens, para ocupar o lugar que a apostasia deixou aberta. Esses são os que se unirão ao povo de Deus para dar o alto clamor. Se você usar as redes sociais de forma útil, é uma bênção. Nós podemos usar para pregar o evangelho para o maior número de pessoas possível. Agora, quando você usa isso de forma inútil, queridos, o tempo que nós gastamos muitas vezes nas redes sociais, videogame, poderíamos estar gastando esse tempo para passar tempo a sós com Deus, para nos santificar, para estudar a palavra, para orar. É por essa razão que muitos jovens da igreja serão lançados fora, se apostatarão. Deus está procurando jovens, como Daniel, como José, como John Wesley. Quando eu olho para Daniel, meus queridos irmãos, eu não consigo ver Daniel imitando o mundo para tentar ganhar o mundo. O que eu vejo é um jovem de 17 anos de idade, sendo diferente da Babilônia, sendo diferente do mundo, para mostrar para o mundo que havia dentro dele algo que o mundo, que a Babilônia daquela época não podia oferecer. Sabe o que é? Santidade ao Senhor. John Wesley, com 11 anos de idade, foi enviado para uma escola pública. Vocês adolescentes que estão aqui, com 11 anos de idade ele tinha. Ele foi enviado para uma escola pública. E sabe qual foi a oração que ele pediu para a mãe dele?
A Suzanne Wesley, uma mulher de oração. Sabe qual foi a oração? Mãe, ore para que eu não me corrompa. Porque aquela escola lá é uma escola corrompida. É uma escola onde o pecado predomina. Mãe, eu estou indo para lá, mas eu não quero me corromper. Ore para mim não me corromper. Essa foi a oração que ele pediu para a mãe dele. John Wesley foi para essa escola. Um dia, o zelador da escola percebeu que os alunos não estavam no pátio brincando na hora do recreio. E ele ficou preocupado. Cadê os alunos aqui da escola que não estão no pátio? E foi atrás dos alunos, saiu procurando. E ele ouviu uma conversa dentro de uma classe, de uma sala. E quando ele abriu a porta, lá estava John Wesley, de pé em cima de uma cadeira, pregando o evangelho para os alunos. John Wesley não foi influenciado pelaquela escola, ele influenciou, ele impactou aquela escola, ele mudou aquela escola. John Wesley virou o mundo de pernas para o ar na geração dele. Por isso que ele é lembrado até hoje. Um homem que acordava às 4 da manhã todos os dias e passava 3 horas em oração e estudo da Bíblia antes de sair de casa. Ele fez isso por 53 anos ininterruptos. Com 80 anos de idade, Wesley caminhava milhas para pregar o evangelho. Ele fundou a Igreja Metodista, dando ênfase na doutrina da santificação, onde ele ensinava com fervor que não basta a pessoa aceitar Jesus, não basta a pessoa se batizar, ela precisa passar por uma mudança interior, uma santificação, uma transformação no caráter. Isso que o Wesley enfatizava nas suas pregações. Deus procura jovens igual John Wesley, igual George Whitefield. George Whitefield passava, irmãos, olha aqui para mim, 8 horas por dia em comunhão com Deus antes de sair para pregar o evangelho. 8 horas por dia. Eles se preocupavam tanto com o tempo que eles tinham, que eles calculavam cada segundo do dia deles. Eles não desperdiçavam um minuto. Eles programavam tudo o que eles iam fazer durante o dia. Eles vigiavam o tempo todo. Quando eles eram tentados, eles fugiam da tentação. Eles não ficavam ali esperando para ver o que ia acontecer. Deus procura homens como Lutero, que arriscou a sua própria vida para defender o que ele acreditava naquela geração. Foi condenado à morte 3 vezes. E sozinho propagou a reforma protestante no mundo inteiro. 500 anos se passaram e Lutero é lembrado por isso. Esses homens deixaram um legado para o mundo, porque eles fizeram a diferença na geração deles. Penúltimo texto. Não digo minhas próprias palavras quando digo que Deus passará por alto aqueles que tiveram tão grande luz, mas não deram valor à luz que tiveram. Os obreiros da hora 10ª serão chamados e darão à luz o verdadeiro valor. Queridos, não houve na história deste mundo um povo que teve tanta luz, que tem tanta luz como nós. Nós temos o Antigo Testamento. Os discípulos só tinham o Antigo Testamento. Nós temos o Antigo e o Novo. Além disso, nós temos ainda mais 100.000 páginas escritas nos testemunhos, para nos trazer luz, para nos trazer informação. E o texto diz que Deus vai passar por alto aqueles que tiveram tão grande luz, aqueles que tiveram tão grande conhecimento, mas não deram valor a essa luz. A luz sobre a reforma de saúde, a luz sobre a reforma no vestuário, a luz sobre a modéstia cristã, a luz sobre a verdadeira educação. E assim vai. É muita luz. É muita luz, irmãos. Preciso concluir, irmãos. E eu vou concluir com mais um texto. Presta bem atenção aqui na conclusão dessa mensagem. Bom, nós já vimos até aqui que a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo ainda não estão na igreja adventista, estão lá fora, e que a grande maioria dos adventistas vão abandonar a sua fé. Entendeu? A grande maioria está lá fora e a grande maioria vai sair daqui de dentro.
São três grandes maiorias que ela usa no livro Eventos Finais. Primeiro, ela diz que a grande maioria estão lá fora, dos verdadeiros, né? E que a grande maioria dos adventistas vão abandonar a fé, e que a maioria da população mundial não vai aceitar a mensagem. Entendeu? São três maiorias aí que aparecem no capítulo 14 do livro Eventos Finais. Depois você lê esse capítulo inteiro para você entender melhor. Agora, olha esse texto aqui, para mim concluir. Na última visão a mim dada, foi-me mostrado o alarmante fato de que apenas pequena porção dos que agora professam a verdade serão santificados e salvos por ela. Conformar-se-ão com o mundo, adotando ídolos e tornando-se espiritualmente mortos. Qual a palavra que aparece ali? Uma pequena porção. Apenas uma pequena porção dos que agora professam crer na verdade serão santificados. Por que serão santificados e salvos por ela? Porque é ela que nos santifica. É a obediência a essa verdade que nos torna santos diante do céu. Mas o texto diz que muitos vão se conformar com o mundo. O que significa se conformar com o mundo? Paulo falou sobre isso em Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da nossa mente. A palavra conformar ali significa não imitem a conduta, os valores deste mundo. Não seja como eles. Não siga o exemplo deles. Agora eu tenho uma boa notícia para você. Presta atenção aqui. Eu tenho uma boa notícia para te dar. O meu objetivo nessa manhã é que você saia daqui realmente preocupado. Não adianta nada eu pregar uma mensagem aqui que te conforte e você sair daqui dando glórias a Deus e amém, mas não decidir mudar a sua vida. O meu objetivo nessa mensagem é que você saia daqui realmente preocupado, mas ao mesmo tempo que você tenha esperança. Sabe por quê? Porque hoje você pode tomar a decisão de fazer parte desse pequeno grupo, dessa pequena porção. Amém? Amém. Nós somos chamados na Bíblia de sal. Vós sois o sal da terra. Lembra dessa passagem? Mateus capítulo 5. Vós sois o sal da terra. Uma das características do sal, irmãos, é que o sal, uma pequena porção de sal, é o suficiente para dar sabor a uma grande quantidade de alimento. Se você, por exemplo, cozinha 1 quilo de feijão, você não precisa de 1 quilo de sal para temperar aquele feijão, só uma pequena porção. Ou seja, Deus vai usar uma pequena porção para levar a sua mensagem a um grande número de pessoas. Uma outra característica do sal, e essa também é muito importante, é que o sal, ele não recebe sabor, ele só dá sabor. Entendeu? Se você colocar o sal na alface, a alface vai ficar salgada. Mas o sal não vai ficar com gosto de alface, porque onde você coloca o sal, o gosto do sal predomina. Ou seja, o sal ele não é influenciado pelo mundo. O verdadeiro cristão ele não é influenciável, ele influencia onde ele está. Se você pegar um jovem aí de 17, 18 anos e mandar ele para a faculdade, aí uma faculdade ateísta, uma faculdade evolucionista, se ele for sal, o que vai acontecer? Ele não vai para a balada com os alunos. Não, ele vai trazer os alunos para a igreja. Se ele for influenciado por aquela faculdade, é porque ele não era sal, coisa nenhuma. Porque o sal, aonde ele é lançado, ele influencia, ele dá sabor. Um outro detalhe do sal, uma outra característica do sal, é o que o sal conserva os alimentos. Entendeu? O sal conserva. Se você coloca o sal num alimento, antigamente não tinha geladeira, eles usavam o sal para conservar o alimento fora da geladeira para não apodrecer, para não estragar. Um cristão verdadeiro, ele conserva os princípios que foram dados por Deus. Ele não aceita o pós-modernismo, ele não aceita o relativismo, ele não aceita o pluralismo, ele não aceita o pragmatismo. Ele conserva a verdade absoluta que foi entregue por Jesus Cristo aos seus discípulos.
Querido, a Idade Média passou, a Bíblia permaneceu. A Idade Moderna passou, a Bíblia permaneceu. A Idade Pós-Moderna está passando e a Bíblia vai permanecer até o final. Sabe por quê? Porque Jesus disse, pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras permanecerão para toda a eternidade, para sempre. Amém? Bom, eu vou concluir a mensagem agora, lendo para vocês aqui uma pequena lista. Eu preciso fazer isso, queridos, porque se eu não fizer isso, a mensagem não vai estar completa. Eu preciso passar para você aqui um diagnóstico. Porque o texto diz que muitos se conformarão com o mundo e se tornarão o quê? Espiritualmente mortos. Quem está espiritualmente morto precisa do quê? De um reavivamento. O que é um reavivamento? É trazer de volta à vida aquilo que perdeu a vida, aquilo que está morto. Agora, quando que um reavivamento é necessário? Como eu sei que eu preciso de um reavivamento? Eu vou passar para você agora um diagnóstico, para você entender na prática. Como que eu sei? Olhando para mim, agora você não vai olhar para ninguém, não vai olhar para o irmão que se afastou da igreja, não vai pensar no seu parente, ninguém. Pense em você. Essa mensagem é para você. Como que eu sei que eu preciso de um reavivamento? Então vamos lá. Primeiro, quando a oração deixa de ser parte vital e importante da sua vida diária, é sinal que você precisa de um reavivamento. Quando a busca pelo conhecimento bíblico acaba e a pessoa se satisfaz com o conhecimento que já tem, é sinal que você precisa de um reavivamento. Quando as atividades da igreja não geram mais em você prazer e nem interesse, é sinal que você precisa de um reavivamento. Quando os entretenimentos, esportes, recreações ocupam grande parte da sua vida em detrimento às espirituais, é sinal que você precisa de um reavivamento. Quando os pecados que você comete com a mente e com o corpo são praticados sem que isso te cause problemas na consciência, é um sinal que você precisa urgentemente de um reavivamento. Quando o desejo de santidade, de ser como Cristo, deixam de ser predominantes na sua vida, deixam de ser a sua prioridade, é sinal que você precisa de um reavivamento. Quando você canta louvores ou pronuncia palavras sagradas, sem ser de coração, sem ser com alegria, sem emoção, sem fervor, é sinal que você precisa de um reavivamento. Quando você vê a lei de Deus sendo transgredida, quer seja na TV, quer seja no celular, quer seja no dia a dia, e isso não causa em você indignação, tristeza, é sinal que você não tem a lei de Deus escrita no seu coração. Porque se você tivesse, ao ver a lei sendo transgredida, você ia sentir tristeza e indignação por aquilo. Isso é um sinal que você precisa de um reavivamento. Quando as desculpas mais banais são o suficiente para afastar você das atividades espirituais. Quando você perdoa o seu próprio pecado, preguiça, indolência, dizendo, Deus me entende. Quando você se adapta com rapidez, com facilidade, a conduta e os costumes do mundo, da geração que você vive, é sinal que você precisa de um reavivamento. Quando o culto se torna algo comum, quando a paixão pelas almas e o desejo de salvar se esfriam, quando o entusiasmo, o fervor, a devoção vão embora, é sinal que você precisa de um reavivamento. Quando a alegria da salvação e o contato com as Escrituras não arde mais no seu coração, quando a devoção pessoal deixa de ser o momento mais aguardado do seu dia, quando você vê a sua família, parentes e amigos afastados do caminho de Deus, e isso já não causa em você angústia, e isso já não o leva mais a chorar diante de Deus em jejuns e orações como fez Neemias, é sinal que você precisa de um reavivamento. Quando você já não se importa mais com a condição da igreja e com a sua própria condição espiritual, é sinal que você precisa de um reavivamento.
Se você consegue passar 2 horas assistindo um programa de TV ou qualquer outra coisa, mas não consegue passar 1 hora em oração, é sinal que você precisa urgentemente de um reavivamento. Se você não estiver mais buscando colocar em prática as reformas necessárias para ter um corpo saudável, uma mente cristalina, um poder moral, espiritual mais fortes, como José, que foi capaz de dizer não para o pecado e fugir do pecado. Se você não está buscando esse poder moral para a sua vida, através da reforma de saúde, dos 8 remédios naturais, você está precisando de um reavivamento urgente. Queridos, nós precisamos de um reavivamento. A Igreja Adventista Mundial precisa de um reavivamento. Satanás continua com seus esforços para fazer o pecado menos ofensivo, o céu menos atraente, o inferno menos terrível e o evangelho menos urgente. Agora tem um detalhe, queridos. Só quem tem o coração quebrantado pode levar outros ao quebrantamento. Nós temos equipamentos, mas não temos poder. Temos ação, mas não temos unção. Somos dogmáticos, mas não somos dinâmicos. Os primeiros discípulos não tinham equipamentos, mas eles tinham poder. E foi esse poder que fez com que o evangelho fosse pregado a todo mundo. Hoje, há milhões de pessoas indo para o fogo do inferno. Sabe por quê? Porque nós perdemos o fogo do Espírito. Essa atual geração de pregadores são responsáveis por essa atual geração de pecadores, porque a maioria dos pregadores não chamam mais o pecado pelo nome, enganam as pessoas, fazem elas se sentirem confortáveis no estado em que se encontram. E esse é o evangelho falso. O verdadeiro evangelho, queridos, ele convence a pessoa a buscar uma mudança de vida. E você consegue enxergar isso no dia a dia daquela pessoa. As atitudes dela mudam, os interesses dela mudam. Nós vamos cantar uma música agora. A música Entrega do CD Jovem. Pode colocá-la para mim? Enquanto a música toca, eu vou pedir para você, se você se identificou com algum item dessa lista aqui, e se você nessa manhã percebeu que você realmente está precisando de um reavivamento, enquanto a música toca, o Espírito Santo vai tocando no seu coração. E se você sentir o Espírito Santo batendo aí na porta do seu coração nesse momento, se coloque de pé e, enquanto a música canta, entregue o seu coração a Jesus. Converse com Ele, fale pessoalmente com Ele, faça um pacto com o Senhor Jesus. Como você já fez no passado, faça novamente. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará.